O Evangelho de Mateus não abre com um grande milagre ou um sermão. Ele começa com uma promessa. Essa é a história de um rei esperado por muito tempo e cuja chegada foi preparada durante séculos. E olha, tudo começa de um jeito bem inesperado. Pois é, o livro abre com uma árvore genealógica. Pode até parecer um começo meio lento, né? Mas, na verdade, essa é a declaração mais importante que o autor poderia fazer. Logo de cara, Jesus é apresentado como filho de Davi e filho de Abraão. Isso conecta diretamente com a linhagem real e com a aliança sagrada de Israel. O palco já está montado desde a primeira frase. Essa primeira parte da história se dedica totalmente a uma coisa: estabelecer quem é esse rei, e a mostrar que a chegada dele tem um endosso, digamos, divino. É uma mistura de história antiga com eventos, assim, extraordinários. E a estrutura aqui é fascinante. Mateus não está só listando nomes. Ele organiza a genealogia em 3 blocos bem simbólicos, cada um com 14 gerações. De Abraão a Davi, o auge da realeza. De Davi até o exílio, o declínio. E do exílio até Cristo, a longa espera pela restauração. O número 14, aliás, não é por acaso. No sistema numérico hebraico, o nome Davi soma 14. É mais um reforço dessa conexão real. A história estava se movendo de propósito para este exato momento. O nascimento desse rei, então, desafia qualquer expectativa. Não é num palácio, mas em Belém, de uma virgem. Sábios vindos do Oriente o reconhecem, enquanto o rei local, Herodes, fica apavorado e tenta matá-lo. A fuga para o Egito, o retorno para Nazaré, cada passo, cada detalhe é apresentado como cumprimento de antigas profecias. E antes que o rei comece seu ministério público, outra figura profética aparece, vinda do deserto: João Batista. A mensagem dele era direta, dura como o deserto ao redor. Mudem de vida. O reino de Deus está aqui. Ele era o arauto, sabe? A voz que preparava o caminho. E aí no batismo de Jesus vem a confirmação final. Não de um rei da terra ou de um profeta, mas uma voz que vem do céu. É como uma coroação divina, uma declaração pública que o identifica como o filho escolhido. A partir daqui, tudo muda. Com sua identidade estabelecida, Jesus começa a proclamar como é esse reino dele. E ele não faz isso com leis ou decretos políticos, mas com um tipo de manifesto que vira o mundo de cabeça para baixo. O famoso Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, que mostram isso de forma brilhante. No reino de Deus, os abençoados não são os poderosos, os ricos, mas os pobres de espírito, os que choram, os mansos. É uma inversão completa dos valores que governam o nosso mundo. E essa radicalidade continua. Olha só essa comparação. A lei antiga era sobre justiça na mesma moeda, olho por olho. A nova lei do reino é sobre uma generosidade que desafia a nossa lógica. Ofereça o outro lado. Não se trata de anular a lei antiga, mas de levá-la a uma conclusão que ninguém esperava. E para explicar esse reino tão diferente, Jesus usava parábolas. São histórias simples, tiradas do dia a dia, sementes, agricultores, tesouros escondidos, para ilustrar verdades super profundas sobre o reino de Deus. Era a principal ferramenta de ensino dele. As palavras de Jesus são poderosas, sem dúvida, mas a narrativa faz questão de mostrar que ele não apenas fala, ele age. E essa demonstração de poder e autoridade, claro, acaba colocando ele numa rota de colisão com as estruturas de poder da época. A lista de milagres é impressionante. Ele demonstra ter autoridade sobre doenças, sobre o pecado, sobre a natureza, sobre o mundo espiritual e até sobre a matéria. Cada milagre é uma declaração da sua autoridade como rei, mostrando que o reino de Deus tinha, de fato, chegado. E essa demonstração toda de poder gera uma reação inevitável. Os líderes religiosos, a autoridade estabelecida, veem essas ações e começam a fazer a pergunta que vai ser o motor de todo o conflito da história. Com que autoridade ele faz isso? Quem ele pensa que é? A tensão vai crescendo e nos leva ao clímax dramático da narrativa. A jornada do rei o leva a Jerusalém, mas não para tomar um trono à força, ele vai para fazer um sacrifício. A partir daqui, a história fica bem sombria, bem intensa. Antes de ser preso, tem um último ato cheio de simbolismo. Na última ceia, Jesus dá um novo significado para a refeição da Páscoa. O pão vira o seu corpo, o vinho o seu sangue. Ele está estabelecendo uma nova aliança, selada não com a vida de um animal, mas com a sua própria vida. Os eventos se desenrolam numa velocidade vertiginosa. Primeiro a traição por um dos seus, depois a prisão, a negação pelo seu discípulo mais próximo, o julgamento, a condenação
E por fim, a execução. É uma sequência de abandono e sofrimento. E na cruz, o momento de escuridão total é capturado nesse grito. É uma citação de um salmo antigo que expressa o ponto mais alto do sofrimento e do aparente abandono. O rei prometido parece ter sido derrotado. Mas a história não termina na escuridão. A narrativa dá uma virada de 180 graus. A morte não é o fim, mas o prelúdio da vitória e do início de uma nova missão para os seus seguidores. No terceiro dia, o túmulo encontrado vazio. Esse é o ponto de virada de toda a história. A mensagem de um anjo para as mulheres é simples e chocante, declarando que a aparente derrota na cruz se transformou, na verdade, no triunfo final. O Jesus ressuscitado não fica para governar de um trono aqui na terra. Em vez disso, ele dá uma missão aos seus seguidores, que ficou conhecida como a Grande Comissão: ir, batizar e ensinar. A missão do rei agora se torna a missão do seu povo. E o livro termina não com um fim, mas com uma promessa. Para essa tarefa que parece impossível, os seguidores não são deixados sozinhos. A garantia final do rei é a sua presença contínua com eles, até o fim dos tempos. Então, o ponto crucial que fica é este. A narrativa de Mateus nos deixa com uma pergunta poderosa. Como é que a história de um rei prometido, que nasceu na obscuridade, foi rejeitado pelas autoridades e executado, como é que essa história se tornou a força inspiradora por trás de um movimento que simplesmente remodelou o mundo?